Olá, tudo bem? Meu nome é Max Mateus Moura da Silva e eu sou acadêmico do 4º período do curso de Letras na Universidade Estadual do Maranhão, Campus Caxias. Nessa apresentação falarei um pouquinho a respeito da produção literária do Padre Antônio Vieira, com enfoque especial no Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda. Inicialmente nós precisamos fazer menção a alguns aspectos biográficos da trajetória do Padre Antônio Vieira, que nasceu no ano de 1608 e faleceu no ano de 1697. Dada a sua grande relevância, ele foi chamado de imperador da língua portuguesa por ninguém menos que o grande Fernando Pessoa. A produção de Padre Antônio Vieira é vastíssima, abrangendo diversos textos, como correspondências, textos proféticos e sermões, sendo que esses últimos, os sermões, são os mais relevantes. Em suas produções, Antônio Vieira abordava diversos temas de cunho político e social em meio a imagens religiosas. Muitas vezes adotou inclusive posturas tidas como polêmicas quando se contrapôs aos excessos da Inquisição, fazendo também muito sucesso como pregador, uma vez que ele se destacava bastante pela oratória, ofertando inclusive cursos de oratória. As grandes habilidades linguísticas fizeram com que ele se tornasse o pregador oficial da corte portuguesa. E por conta de algumas ideias, um tanto quanto revolucionárias ou pouco convencionais, ele foi levado à prisão por heresia. Dentre essas ideias se destacava o chamado sebastianismo, o qual se dizia que ele pregava. Agora, no que se refere à caracterização da sua obra, nós podemos destacar que é uma obra construída em prosa, voltada para uma orientação moral e de cunho religioso, com o objetivo de persuadir o leitor. Nesse sentido, perceberemos sempre na produção de Antônio Vieira imagens religiosas que trarão uma lição de moral por trás. E também outra característica muito marcada na produção de Antônio Vieira é uma elevada expressão verbal, dada a magnitude da sua sintaxe e o seu vocabulário seleto, que inclusive são marcas do movimento barroco, do qual ele foi um grande expoente, tanto no Brasil como em Portugal. Nessa sua produção, reverbera o conceptismo, tendo em vista que ele construiu uma argumentação lógica, geralmente formulada com base em silogismos, no qual ele fazia uma premissa inicial, e essa premissa inicial era sustentada por uma segunda premissa que levava a uma conclusão. Por exemplo, podemos tomar a afirmativa "os homens morrem" como uma primeira premissa, a segunda nós poderíamos dizer "João é homem, logo João morre". Duas premissas que levam a uma conclusão lógica. No que se refere à estrutura do seu sermão, era dividida em 3 partes principais: o introito ou exórdio, que era uma parte mais introdutória, no qual se trazia um versículo bíblico, e era apresentada a temática do sermão. Posteriormente, na segunda parte, era feito o desenvolvimento ou o argumento, no qual o tema apresentado inicialmente era desenvolvido com base em justificativas, e por último, havia a peroração, que seria uma espécie de arremate daquilo que já havia sido colocado anteriormente, no qual o pregador tentava resumir todos os argumentos colocados anteriormente para sustentar a sua tese. Vale discutir também o contexto no qual foi produzido o sermão que aqui fazemos menção. Naquele período, o Brasil, e tanto o Brasil como Portugal, passavam um período de enorme turbulência. Foi um momento em que houve a monopolização do comércio açucareiro pelos ibéricos, países como Espanha e Portugal, mas em contrapartida a isso surgiu a concorrência dos holandeses, que nesse período tentaram se inserir no Brasil por meio de tentativas de tomada de território. A primeira lá no ano de 1624 na Bahia, que foi fracassada, posteriormente em 1630, quando conquistaram Pernambuco, e em 1640, quando tentaram penetrar a Bahia novamente. E nesse sentido, o sermão de Antônio Vieira é uma espécie de chamado da população para combater os holandeses e, ao mesmo tempo, uma tentativa de apelar para que Deus faça valer a sua voz e conceda a vitória aos portugueses e subjugue os holandeses diante do povo lusitano. Foi um sermão pregado na igreja de Nossa Senhora da Ajuda, que é um nome bastante interessante e sugestivo da temática abordada, uma vez que ele evocava o auxílio do divino na sua luta a ser travada. Desperta, porque te dormes, Senhor? Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Salmo 43. Este é o verso que seria
o norte do sermão de Antônio Vieira, um clamor, um chamado a Deus para que ele se levantasse em favor do povo português e concedesse a ele a vitória tão desejada. Neste sermão específico, percebemos que o padre Antônio Vieira faz menção a uma série de episódios bíblicos, tal qual, por exemplo, a história de Davi, quando Davi muitas vezes implorava pelo socorro divino em meio às suas batalhas contra exércitos inimigos, o caso de Moisés, quando o povo israelita estava adorando o bezerro de ouro e Moisés intercedeu em prol do povo. Agora, Vieira assumia a mesma função que Moisés. Ele intercedia pelo povo português que, embora pecador, necessitava do auxílio divino e confiava em Deus para derrotar os hereges holandeses, como Vieira os chamava. Há também menção à história de Daniel na Babilônia, que intercedia pelo povo pecador de Israel, que mesmo em meio ao cativeiro confiava no livramento do Todo-Poderoso e na libertação, bem como menção a Josué na conquista de Canaã, quando enfrentou o povo bem mais poderoso do que o povo israelita, e segurando na mão do Altíssimo, logrou-se vencedor. Além de todas essas menções aqui, podemos encontrar tantas outras. Essas foram colocadas apenas a critério de ilustração. Há que se ressaltar também o constante uso de expressões latinas nos sermões. Dentre elas destaca-se a expressão propter nomen tuum, por amor do teu nome ou pelo teu próprio nome. De uma maneira mais exata, pelo teu próprio nome, o chamado de Vieira era que Deus agisse não porque o povo português fosse merecedor, mas pelo próprio nome de Deus, que porque os portugueses criam em Deus e levavam a cruz do cristianismo no peito, eles eram merecedores da vitória, porque se eles fossem derrotados, não eram apenas eles que seriam humilhados, mas o próprio nome de Deus. Portanto, Vieira dizia que pelo amor do próprio Deus, pela grandeza do próprio nome dele, era que os portugueses tinham que ganhar, para que o nome de Deus não fosse envergonhado. E essa frase vai ser repetida por inúmeras vezes ao longo do sermão. Trago aqui um fragmento que consegue abranger bem o sentimento do sermão de Vieira, no qual ele coloca o seguinte: abrasai, destruir, consumi-nos a todos, mas pode ser que algum dia queirais espanhóis e portugueses, e que os não acheis. Holanda vos dará os apostólicos conquistadores, que levem pelo mundo os estandartes da cruz. Holanda vos dará os pregadores evangélicos, que semeiam nas terras dos bárbaros a doutrina católica e a reguem com o próprio sangue. Holanda defenderá a verdade de vossos sacramentos e a autoridade da Igreja Romana. Holanda edificará templos. Holanda levantará altares. Holanda consagrará sacerdotes e oferecerá o sacrifício de vosso santíssimo corpo. Holanda, enfim, vos servirá e venerará tão religiosamente como Amsterdão, Mondesburgo, Vlissingen e em todas as outras colônias daquele frio e alagado inferno que está fazendo todos os dias. Nota-se claramente que nesse fragmento Vieira está fazendo uma espécie de chantagem com Deus, dizendo que no momento em que ele olhar para os holandeses não enxergar aquelas qualidades que haviam no povo português, aquela consagração, que ele busque a eles, holandeses. Se ele quer conceder a vitória aos holandeses, pois que ele não busque mais o louvor dos portugueses. Quando os portugueses forem destruídos e não houver mais ninguém para louvar a Deus, quando houver somente os holandeses, que ele não se esqueça de que os portugueses foram derrotados por causa dele. Há aqui, portanto, uma espécie até mesmo de chantagem para com Deus, para que ele conceda novamente a vitória, que as armas portuguesas prevaleçam sobre as holandesas. Nesse outro fragmento, Vieira coloca: não me admiro tanto, Senhor, de que hajas de consentir semelhantes agravos e afrontas nas vossas imagens, pois já permitistes em vosso sacratíssimo corpo, mas nas da Virgem Maria, nas da vossa Santíssima Mãe, não sei como isto pode estar com a piedade e amor de filho. No Monte Calvário esteve essa senhora sempre ao pé da cruz, e como serem aqueles algozes tão descorteses e cruéis, nenhum se atreveu a lhe tocar, nem a lhe perder o respeito. Agora Vieira, tentando argumentar com Deus, em vez de alegar para as figuras da divindade do próprio Cristo, faz menção a Maria, mãe terrena de Cristo. E ele pede, já que ele não queria agir por amor dele mesmo, que ele agisse pelo menos por amor da sua mãe nas figuras representadas de Maria, para que ele não deixasse que os holandeses vencessem por amor da mãe dele, enquanto aqui esteve na terra. E por fim,
Nesse fragmento, Vieira coloca o seguinte: enfim, Senhor, despojados assim os templos e derrubados os altares, acabar-se-á no Brasil a cristandade católica, acabar-se-á o culto divino, nascerá erva nas igrejas, como nos campos, não haverá quem entre nelas, passará um dia de Natal, e não haverá memória do vosso nascimento, passará a Quaresma e a Semana Santa, e não se celebrarão os mistérios da vossa paixão. Novamente retomamos aquela ideia daquele fragmento inicial que eu trouxe, quando Vieira aponta que se Deus permitisse que os portugueses fossem destruídos, o nome dele, do próprio Deus, é que seria envergonhado, porque o nome dele seria apagado, não existiria mais nenhuma nação que prestasse culto a Deus, o Natal passaria em branco e as festas cristãs seriam deixadas de lado. Portanto, Deus precisava dos portugueses, porque os portugueses eram os responsáveis por prestar culto. E trazendo agora uma relação para os dias atuais, nós podemos perceber que Vieira tinha uma visão um tanto quanto extremista a respeito dos portugueses, classificando os demais povos como hereges. Por vezes ele chamava os holandeses de hereges, de inimigo do povo de Deus, daqueles que eram dignos de serem destruídos, o que nos faz pensar em uma certa intolerância religiosa muito discutida nos dias atuais. E como a literatura se relaciona intimamente com a realidade, busquei trazer aqui alguns fragmentos de reportagem nos quais nós percebemos essa figura do extremismo religioso. Inicialmente há aqui uma reportagem da revista Veja do ano de 2017, quando foi noticiado que bandidos destruíram um terreiro no Rio de Janeiro. Fanáticos do tráfico de drogas, como apresenta aqui a reportagem, obrigaram a essas pessoas de tradições e com essas tradições a destruírem as suas divindades. Há aqui outra reportagem abaixo do Correio Brasiliense que noticiou que cerca de 260 milhões de cristãos foram severamente perseguidos em todo o mundo em 2019, uma quantidade exorbitante, também marca dessa intolerância religiosa. E por fim, para fazer um contraste, eu trouxe aqui uma reportagem noticiada pela TV Bandeirantes, na qual é apresentado um episódio que comunidades religiosas adventistas se uniram aos católicos e ajudaram os romeiros, aquelas pessoas que fazem as suas procissões, e essas comunidades deixaram de lado as divergências doutrinárias e pregaram o amor. Trouxe esse último exemplo para tentar contrastar com esses exemplos negativos que vimos anteriormente, quando essa barreira de separação foi parcialmente rompida em prol da aceitação e do respeito ao próximo. Enfim, nós podemos perceber que existem outras tantas menções a esse texto. Podemos perceber que existem diversos aspectos que cabem ser ressaltados, que merecem destaque, mas acredito que vocês terão a oportunidade de ler a obra integralmente, porque essa apresentação não substitui a leitura da obra, é apenas para instigá-los a conhecer um pouco mais a obra tão magnífica de Antônio Vieira. Espero que vocês tenham apreciado e muito obrigado pela atenção.